Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como que você está hoje? Nessa linda sexta-feira que o Senhor fez para nós. Como que você está? Vai partilhando esse tempo que a gente está aqui, vai mandando um aviãozinho para essa live chegar onde você gostaria que ela chegasse. Hoje eu vou conversar com a Ana Selivon, minha grande amiga, que tem um trabalho lindo com mulheres que estão sempre empreendendo. O mundo do empreendedorismo é com a Ana. A Ana, além de ser uma grande empreendedora, muito boa nisso, ela também é mãe, esposa. Ela trabalha nesse mundo de mães. Ela trabalha identificando esse mundo de mães. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre rede de apoio. Você sabe o que é a rede de apoio? Você sabe como isso funciona? Como é que a gente pode estar aproveitando pessoas que estão ao nosso redor para a gente colocar elas nas nossas vidas e estar nos apoiando? Você sabe o que é rede de apoio? Como que você pode utilizar disso? Como que deve ser uma rede de apoio? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então eu vou chamar a Ana aqui para entrar comigo e a gente vai conversar juntas, partilhando esse tema. A gente vai conversar disso. Rede de apoio é algo muito importante nas nossas vidas, especialmente como mães. Bom dia, Ana, como é que você Bom está? dia, tudo bem? Tá me Vamos. ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me Então ouvindo tá bem? bom. Quanto tempo essa live era para sair, né, da rede de Não, apoio e acabou que a gente ia protelando, a gente estava em dívida isso com nossos tá, meninos, né? sem dúvida. A gente está com o nosso povo aqui, porque coisas acontecem na vida de todo mundo e quando falta uma rede de apoio, né, Ana? Isso aí. Aí fica na correria, né, amiga? É verdade. Mas conta para nós, Ana, como é que é para você essa questão da rede de apoio? Como é que é a sua vida? Onde que você mora? Sua família mora perto de você? Como é que foi ter os teus filhos? Então, hoje, Silvia, nós moramos próximo da família, tem 7 anos que a gente mora perto de todo mundo assim, né? Minha mãe, e que é quem me ajuda muito, né, com a minha pequena. E também hoje tem minha sogra que mora perto, enfim, tem tios, né? Claro que cada um tem a sua vida, né? Mas, Claro. lógico, numa necessidade a gente sabe que pode pedir um socorro, né? Mas nem sempre foi assim. Eu morei todo o tempo dos meus outros dois filhos, que são maiores, longe de todo mundo. Então, assim, Uhum. a gente tinha que passar o Natal, era só nós, porque meu esposo sempre trabalhou com mercado. E mercado, né, a gente sabe que essas épocas de feriados, Natal, Ano Novo, essas coisas são as épocas que a gente nunca pode sair, né? A época que a empresa mais precisa dele. Então, as nossas férias sempre são fora das férias dos filhos, sempre quase assim no meio do ano, então épocas que não são tão comuns as famílias se reunirem. E eu sempre tive que aprender a me virar sozinha. Então, quando os dois eram pequenos, foram épocas assim, bem de suor, sabe? Porque não é fácil você chegar. Eu me mudei 11 vezes. Então, assim, não é fácil a gente chegar numa cidade nova, né? Onde você não conhece nada. Você acabou de viver isso, né? Então, você sabe bem que eu tô falando também. Então, não é fácil a gente chegar num lugar que você tem que aprender aonde é o mercado, aonde é a farmácia, aonde é a escola, como que você vai fazer aquele caminho. Quando eu mudei para São José dos Pinhais, a primeira vez que eu saí da minha cidade, eu tinha meu filho de 2 anos. Nesse momento, eu precisei levar, minha sogra foi comigo, para, né, ajudar no início do processo, porque eu, com uma criança de 2 anos sozinha, e eu fazia faculdade nessa época, minha mãe não tinha como ir, porque a minha mãe é muito nova, né? Eu fui dar esse benefício para ela de ser vó muito cedo, mas ela também precisava trabalhar, né, para manter meu irmão, que ainda era menor do que eu, e eu casei muito nova também.
Então, assim, gente, eu cheguei e eu tinha que ir para a faculdade, Silvia, eu não sabia andar. E a minha faculdade era em Curitiba e eu morava em São José dos Pinhais. E eu não sabia o endereço da faculdade. E não tinha GPS, gente, naquele tempo. Ah, esse tempo sem celular, né? Que te leva Não onde você existia quer. isso. Outro dia Eu meu vou filho fechar falou minha para janela mim, porque tem um avião teimando aqui hoje. outro dia meu filho falou assim para mim, mas como que vocês viviam? Como que vocês faziam sem GPS? O meu filho me perguntou uma vez, Silvia, como é que você fazia isso? Eu falei, olha, na época que tinha GPS, a gente procurava o caminho e imprimia quadros do caminho. E daí Então, eu saía andava, trocando. sabe como? Com um mapa. Eu comprei o mapa de Curitiba e eu andava com aquele mapa de papel no carro. Gente, olha que ultrapassado a gente falar isso, né? Isso foi há 17 anos atrás. Então, assim, eu andava com aquele mapa, amiga, assim, e eu procurava pedir informação para os taxistas. Mas nem todo mundo te fala o endereço certo, né? E é muito engraçado que a gente chega numa cidade grande, assim, e aí você pergunta, você sabe onde é isso? E a pessoa fala, não sei. Eu só ando aqui nesse lado, eu não sei como que é pro outro. E aí, gente, de verdade, eu anotei o endereço da minha casa e fui para a faculdade sozinha. E meu esposo nem estava aqui na cidade para ir comigo, porque eu tive que vir antes dele, porque minhas aulas iam começar e a do meu filho também, e ele ia demorar mais alguns dias para vir embora. Então, você veja as situações que a gente, né, precisa passar. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu era bem corajosa mesmo, eu só tinha 20 anos. E aí eu entrei no carro, anotei o endereço e fui. E aí a minha cunhada que morava aqui, né, há um tempo, falou assim para mim, olha, você pega e vai por essa rua, faz assim, faz assim, faz assim, que vai dar certo. Então eu segui o Maravilhoso. que ela me deu de conselho, peguei o mapa, anotei o endereço e fui para a faculdade. Fiquei lá na faculdade, né, pensando, gente, eu não sei como voltar para casa. Não sei, não sabia como voltar para casa. Mas eu fui. Eu fui. Eu sempre fui muito de meter a cara aí, sabe? E aí fiz minha aula e tal, né? E depois voltei embora, me perdi um pouco na ida para ir embora, para chegar em casa. Mas deu tudo certo, olhando pelo mapa, pedindo informação e tal, eu cheguei em casa de volta. Deu certo. Mas assim, o quanto a gente precisa estar decidida a querer viver isso, né? E aí nós fizemos muitas mudanças e mudamos muitas vezes. Quando eu chegava numa cidade nova, com aquela mudança sozinha, meu marido não parava nem um dia de trabalhar, porque no outro dia ele já tinha que ir para a empresa de novo. E aí eu tinha uma mudança inteira para arrumar, duas crianças, depois eu já tinha o segundo filho, né? E aí eu me olhava e falava, Jesus, quantas vezes eu sentei e chorei. Chorei mesmo, gente, de desespero. Falar assim, por onde que eu começo? Deus me dá força. E aí era uma necessidade, né? E não é que a gente não ia, né, de amor, mas não é fácil viver pelas mudanças. E aí eu chegava lá, não sabia nada e tinha que começar tudo do zero de novo. Aprender onde era a escola, levar. Eles choravam porque tinha que começar a adaptação tudo de novo. Eram amigos novos, professora nova, e não tinha ninguém de novo. E a gente começava tudo, né? E a gente acabou se pegando assim, de uma forma tão grande, nós quatro. Eu falo nós quatro porque a minha filha veio mais recente, né? Então, nós quatro, e eles têm uma diferença muito grande, né? O meu filho mais velho vai fazer 20 anos. Então, assim, e a pequenininha tem 5, né? Então, assim, nós acabamos nos pegando de uma forma que hoje a gente tem, assim, uma ligação, os quatro, sabe? De uma forma, assim, que tudo que a gente vai fazer, a gente acaba consultando. E eles acabaram, a parte triste disso é que a gente sempre ficou tão longe da família que eles acabaram não pegando vínculo. Então, assim, para eles, tudo bem se for na avó ou se não for, tudo bem se vê a tia ou se não vê, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que aprender a lidar, né? Aí é ter emocional de falar, não, filho, mas a vovó é a vovó. É, comer a comida da casa da avó é tão gostoso quando a gente pode, né? E aproveitar os avós e viver a história deles, que também é uma coisa muito legal, né? Então, a gente precisa adaptar tudo isso. É fácil? Não, gente, não é fácil. Mas eu falo assim que
tudo que eu sou na minha vida hoje, quando eu aprendi isso, né, e tive essa... Nem sempre eu tive essa inteligência emocional para lidar com tudo isso, porque lá no passado eu não tinha, mas hoje que eu tenho, que eu busquei o autoconhecimento, que eu estudei, que eu me desenvolvi, que eu estou no processo, né, porque ainda falta muito, eu aprendi que eu só sou quem eu sou por conta daquelas mudanças. E eu só conseguia ter os amigos que eu tenho também por conta daquelas mudanças. Então eu tenho amigo em Maringá, tenho amigo em Cascavel, tenho amigo em São José, tenho amiga em São Paulo. Porque a gente se permite viver o novo, né? Exatamente. E o Jacir perguntou aqui mais cedo, não sei se está dando eco para vocês, mas ele perguntou qual foi sua maior dificuldade nessas mudanças de lugares e como foi sua adaptação. Eu quero contar a minha, porque é algo muito recente, né? Então, o meu marido precisou sair de Curitiba para morar em São Paulo. Nós vivíamos em Curitiba há 15 anos, quando o Márcio já estava lá antes, e eu vim para Curitiba depois que eu me casei com ele, né? E quando eu cheguei em Curitiba, eu era a esposa do Márcio, né? Eu não era a Silvia, eu era a esposa do Márcio, né? E aí, a gente viveu um tempo, né? Só nós dois, e aí eu engravidei. E tive o meu primeiro filho, que é o Murilo, que vai completar 13 agora em outubro. E assim, enquanto você tá grávida, o pessoal é muito receptivo, né? Nossa, que legal, que maravilhoso, bem, passa a mão na sua barriga. Quando o neném nasce, cada um por si, Deus por nós todos, né? Eu me lembro que quando meu filho recebeu alta, fez o teste do pezinho e ele recebeu alta, eles me entregaram o Murilo de volta e falaram assim: pronto, mamãe, vocês podem ir para casa. Eu olhei para aquilo e eu pensei: vocês estão malucos? Vocês estão me mandando para casa com a criança recém-nascida, vocês não têm uma noção como é que eu vou fazer isso? Pensa no desespero. A minha mãe estava comigo e eu tinha lido um livro que dizia assim: antigamente, quando uma mulher tinha filho, quando ela estava chegando o tempo de ter filho, já vinha a mãe ou a sogra, as vizinhas, as comadres, um grupo de mulheres que faziam aquela rede de apoio para sustentar essa nova mãe. E geralmente essa nova mãe, ela já tinha muitos outros filhos, então ela precisava mesmo desse apoio dessas outras mulheres. Mas hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? E a minha mãe veio, ficou os primeiros dias, a primeira semana minha mãe veio. Quando a minha mãe falou, eu preciso voltar a trabalhar, liguei para minha sogra desesperada, falei, a senhora tem que vir, eu não sei como é que a senhora vai fazer, mas a senhora tem que vir, porque eu não sei nem o que fazer. Ela veio, ficou mais uma semana na minha casa, mas esse tempo acabou. Quando foi todo mundo embora, que eu olhei em volta, e aquele meu menino chorava, chorava, e chorava, e chorava, e eu chorava junto. Porque eu não sabia nem ser mãe, eu não sabia o que fazer, eu não sabia dar conta daquilo sozinha. E eu realmente me senti muito sozinha. Foi um tempo que eu me senti muito sozinha. Quando eu tive os outros filhos, eu já sabia o que esperar. Então, eu fui me organizando para ter uma ajudante em casa, para ter alguém que me ajudasse a cozinhar nos primeiros dias, para alguém que me ajudasse a lavar roupa e passar. E eu me lembro que todas as gestações, quando o neném nascia, a minha mãe estava comigo, e assim que nascia o neném, o meu pai vinha de ponta cabeça, porque eles moram no interior do Paraná, meu pai vinha de ponta cabeça. E assim, eventualmente eu tirava um cochilo à tarde, porque, claro, tinha passado uma madrugada em claro com a criança e tal. Quando eu acordava daquele cochilo, meu pai estava passando roupa das crianças. Eu falo, gente, não tem coisa que não tem preço, né? Eu lembro daquela imagem. Todas as vezes que eu tinha nenenzinho, a minha mãe estava lá cozinhando e olhando o neném e dando banho e me ajudando com as coisas. E quando menos esperava, o pai estava passando roupa. Mas são pessoas que estão lá para você.
Só que agora eu acabei de fazer uma mudança muito drástica. Tive muito pouco tempo para me organizar, né? Foram 15 dias para sair de Curitiba e vir morar em Jundiaí, que é onde eu estou agora. Um lugar que eu não conhecia. Gente, para ter uma noção, eu não sabia nem no mapa onde é que ficava Jundiaí. Eu subi a mudança, vim para cá sem saber onde é que era a casa, sem saber onde é que era a escola, igual a Ana, sem saber, eu não sabia nem como é que chegava em Jundiaí, mas nesse tempo a gente já tem o GPS. Sim. E aí... Santo Google, né? Santo Google, o Google Maps é maravilhoso, o Waze, né? Tudo isso ajuda muito. Mas eu ainda estou em adaptação aqui. Só que teve uma noite que eu tava... E olha, Jalcir, muita coisa é desafio. Muita coisa é desafio. Porque uma mudança é um eita atrás de eita. Né? Ter um filho é um eita atrás de eita. Né? Você decidir começar a trabalhar... é um eita atrás de eita. Mas eu falei isso com a minha comadre um dia, ela falou assim, não, você tá equivocada. Realmente, na tua vida tem muito eita atrás de eita, só que tem um eita, um uhul de comemoração de alguma coisa boa, aí tem outro eita. Eu falei, você tem razão, na verdade você tem razão. E aí, a gente não conhece nada. Você não conhece pediatra, você não conhece quem é a professora da escola, a tia, a pessoa que vai receber eles, a pessoa que vai entregar, não sabe onde ter uniforme para comprar. A gente não sabe nada. Tudo é uma dificuldade no começo. Mas o que mais me chocou, de verdade, foi... Uma noite eu estava assistindo um filme desses, bem água com açúcar, que eu estava super cansada. E aí eu falei, quer saber, eu vou assistir alguma coisa que eu não preciso pensar. E aí era uma história de uma mãe que tinha se divorciado, e aí aquele marido saiu, já estava com a menina bem mais nova, e ela lidando com todas as situações dos filhos, né? E de repente ela estava num acampamento com esses filhos, e o marido infartou. O ex-marido infartou. Ligaram para ela, e era da Índia, era um filme da cultura da Índia. E aí, quando ela chegou no hospital, estava ela, a mãe dela e a sogra dela no hospital, cuidando daquele homem que tinha infartado. Eu olhei para aquilo e eu pensei, e quem que tá com as crianças? Se a única rede de apoio que ela tinha era a mãe e a sogra, e as três estavam no hospital, eu falei, gente, quem que tá cuidando das crianças? Aí, quando ela voltou para casa, apareceu que ela estava com uma amiga que ela tinha conhecido e que estava sendo sócia dela no trabalho. Aí eu pensei assim, naquela hora o chão abriu para mim. Eu olhei em volta e eu falei assim, gente, tô eu, o Márcio e as crianças aqui. Se acontecer algo comigo ou com o Márcio, que um de nós dois precise levar o outro no hospital, como já aconteceu uma vez, o Márcio teve uma pedra no rim, uma época, o Murilo era muito bebezinho, ele devia ter um aninho e pouco. Eu catei o Murilo, fui com o Márcio para o hospital, eles entraram, colocaram ele na morfina e eu lá, sentado do lado do Márcio. Daqui a pouco veio uma pessoa e falou assim, moça, a criança não pode ficar aqui. Que eu olhei para aquela situação, eu olhei em volta e eu pensei, e quem vai ficar com ele? Cadê a minha rede de apoio? E nessa hora desse filme, eu entendi que eu preciso de uma rede de apoio aqui em Jundiaí. Ali em Curitiba eu tinha a Ana, eu tinha a moça que trabalhava comigo há anos, que me ajudava em casa, eu tinha a vizinha do lado, a vizinha da frente, a vizinha de pessoas que estavam à minha volta. Pessoas que eu tinha um relacionamento e que no momento de emergência estariam lá para mim. Mas aqui eu não tinha ninguém. Naquele momento eu senti o baque, eu falei, e agora? E agora, ninguém vai bater na minha porta e falar, coitadinha de você, você acabou de chegar de fora. Ai, vamos ser amiga? Não é assim. Quem tem que construir a relação sou eu. E aí, o que eu comecei a fazer?
Eu comecei a parar na saída da escola, ficar olhando as mães que estão chegando e que estão saindo, e comecei. Aí, a minha filha precisou de um dentista, eu não conseguia dentista de jeito nenhum. Era uma emergência, já fazia 3 dias que ela estava com dor. Daqui a pouco, consegui uma dentista. Deus é tão bom com a gente que a dentista, o filho dela estudava na sala do meu filho do meio. Eu falei, não, Deus é um negócio maravilhoso mesmo. Virou a minha mais nova amiga de infância. É a pessoa que o dia que eu precisei ir com o Márcio no hospital, ficou com as crianças às 5 da manhã, eu só desovei as crianças na casa dela e ela levou para a escola. Então, a rede de apoio é isso, né, Ana? São pessoas que estão É, contigo para então, qualquer rede de coisa. apoio não precisa ser a família, né? Não precisa ser a família. E E assim, na maior o das que que é importante, né, vezes, né? Silvia? Eu tinha uma crença muito grande, porque eu achava, assim, que eu não posso pedir nada para ninguém. Eu nunca gostei de pedir nada para ninguém. Os meus filhos nasceram e eu era Mulher Maravilha, eu cuido tudo sozinha, não quero ninguém aqui. Então aí depois eles foram crescendo, não, eu cuido tudo sozinha, não preciso de ninguém aqui. Algumas coisas eu ainda não sou, eu ainda não aprendi a pedir muito, mas eu já aprendi a receber. Então, assim, às vezes a gente fica assim, ah, eu sou sozinha, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, quem tem filho, o melhor lugar do mundo é a escola. Porque quando você se abre e se permite olhar para as outras pessoas, aí você vê quantas estão na mesma situação que você. E Deus é tão maravilhoso. Eu falo que Maringá foi a cidade que eu aprendi a rede de apoio. Porque ainda nas outras cidades, aqui em Curitiba, eu tinha uma parente, né, tinha parente, assim, tinha família, né, tinha cunhada, tinha sogra. Em Cascavel, que foi uma das cidades que eu nasci, que eu morei por bastante tempo, eu tinha minha mãe, mesmo que trabalhava, mas à noite, final de semana, eu sempre podia contar. Mesmo assim, o que me doía era abrir mão do meu profissional, que esse eu tive que abrir mão por um tempo, porque com 2 crianças pequenas, numa cidade nova, não tem como você ir trabalhar. E ainda meu esposo viajava, né? Então eu ficava sozinha lá. Quando eu fui morar em Maringá, eu falei assim pro meu marido, vamos escolher uma casa de condomínio? Porque num condomínio, de repente, a gente vai ter, né? Outras pessoas ali que, pelo menos a casa não fica sozinha, a gente não se sente tão abandonado, né? Porque uma casa de rua, nem sempre você tem contato com o vizinho, né? E apartamento não é muito diferente, né? Porque cada Ah, um entra, fecha a sua porta e vai embora. E o meu sonho era morar num condomínio. E aí a gente conseguiu uma casa num condomínio. O condomínio, assim, era de umas 28, 30 casas, mais ou menos. Gente, quando eu cheguei e comecei a morar naquele lugar, eu resolvi, né? Eu abri a porta, fui para fora. E aí comecei a conhecer as vizinhas. Maringá, as pessoas são muito receptivas, isso ajudou muito, foi muito bacana. E aí eu olhava e perguntava assim, você, dela, eu sou sozinha aqui, minha família mora não sei onde, a minha família mora em Marília, a minha família mora não sei onde, a minha família mora em não sei que cidade. Gente, todo mundo que morava lá não tinha família. Aí eu falei, nossa, eu não tô sozinha nesse processo, tem mais gente. E muitas tinham crianças, então tinham várias crianças da idade das minhas crianças. E aí nós começamos a fazer amizade. E aí uma delas falou assim para mim, falei, olha, eu tenho um aniversário para ir, eu preciso comprar uma roupa, eu não sei onde. Aí uma me levou na loja de roupa. Vamos lá que eu vou com você. Gente, eu nunca tinha visto ela, a Roberta, uma amiga maravilhosa que eu fiz em Maringá. Aí a gente ia, tinha uma quadrinha assim, as crianças ficavam brincando, falavam assim, amiga, vou no mercado, olha para mim, pelo amor de Deus. Aí eu olhava e ficavam lá brincando. E eram pequenos ainda. Tinha o maiorzinho ainda era grandinho, porque ele já tinha uns 8, uns 10, 9 anos. E o outro tinha só 3. Então era pequeno ainda, não tinha como deixar sozinhos, né? Aí uma olhava para a outra, olha, eu vou levar, vou buscar na escola, amiga, olha para mim que um ficou lá brincando, sabe? E aí eu se permiti receber essa ajuda. Então, assim, às vezes a gente não quer pedir, não quer incomodar. É que eu nunca gostei de pedir, porque eu sempre nunca quero incomodar, eu sempre vou incomodar. Isso é uma crença, isso é uma rejeição, né? Que eu tive que trabalhar com o tempo. Então, assim, eu posso pedir, porque eu também posso dar. Então, é uma troca. E, e assim, mas é fácil? Não, gente, não é fácil. Mas se a gente não se abrir para conhecer uma nova pessoa,
para fazer uma nova amizade, não vai vir. Então eu falo isso muito assim para os meus filhos na escola. Ai, mas eu vou trocar de sala, mãe, socorro, porque meus amigos. Como que você vai conhecer o teu amigo que você tem hoje se você não tivesse trocado de sala? E isso serve muito para o trabalho também, né, Silvia? Porque assim, ai Sim. meu Deus, meu patrão mandou eu mudar de setor, ou às vezes é uma empresa que tem mais de uma unidade e eu vou ter que ir para outra unidade, socorro, gente, como que eu vou? Gente, se permita viver o novo, porque é lá que você vai conhecer um amigo novo. Talvez lá vai estar teu melhor amigo, aquele que você vai fazer pro fim da vida. É aquele que vai te ensinar algo diferente. O cliente de lá vai ser diferente e vai te ensinar algo diferente. Então, assim, às vezes sair do mundinho que nós estamos é muito maravilhoso. Só que mudar dói. Porque é ruim sair da zona de conforto. Nosso cérebro vai ter que pensar, ele vai ter que fazer um amigo novo. Isso gasta energia, isso demanda. Mas aí você conheceu uma cidade nova, uma cultura nova, uns amigos novos. E quanta coisa isso vai te agregar no teu caminho, na tua vida. Quanto você vai aprender e o quanto você vai ensinar. Porque eu tenho muito assim comigo. Ninguém é assim tão. Vou usar uma palavra meio feia, sei lá, mas não veio outra na mente agora. Ninguém é tão burro que não possa ensinar alguma coisa. E ninguém é tão inteligente que não possa aprender. Né? Então, sempre você vai ter algo para ensinar. E isso nós não estamos falando de ensino de faculdade, não é nesse sentido, não. É no sentido de vida, história de vida. Sempre nós vamos aprender. Eu tenho muita coisa para ensinar e também tenho muita coisa para aprender. Então, tenho dúvidas que aqui nessa live vocês estão ensinando para nós e nós estamos ensinando. Isso é uma troca. É trocar o conhecimento, transbordar na vida de outra pessoa. Não tenha medo de ensinar o que você sabe. Eu ensino tudo. Falo, eu não tenho medo de ensinar nada. O que você quer aprender? Que se eu souber, eu te ajudo. Porque quando a gente ensina o outro, a gente ajuda o outro, a gente transborda na vida daquela pessoa. E a gente recebe tanta coisa em troca. É tão maravilhoso, né? E aí a mudança é um puta desafio. Porque você chega no novo. E é você que chega. Então é você que tem que ir atrás e conquistar. Essa é a parte mais Exatamente. difícil. Porque as pessoas estavam lá já. E o ser humano tende muito, né, às vezes, de não te receber, né? Tipo, ai, ele que chegou depois. Olhar lá pra cara, ai, não sei se eu fui com a cara da Silvia, não. Achei ela um pouco metida. Você viu o jeito que ela chegou? Né? E, gente, é um julgamento. Aí a Silvia chegou, tipo, parece que a gente cai de paraquedas naquela cidade, assim, tipo, tuf. E aí, tipo, meu Deus, o que eu faço aqui agora? É assim, não é a sensação, Silvia? É, Gente, o é, que é, eu faço aqui agora? é Tipo, eu muito preciso comprar complexo. gás. Aonde eu vou? Para É. quem que eu ligo? Água, não tinha água aqui em casa, que, assim, não tinha internet. Quando eu cheguei, por exemplo, o meu celular não pegava torre na minha casa. Então você imagina como é que foi a dificuldade. Olha aí, Jocir, essa foi uma grande dificuldade. O meu celular não pegava torre. Então eu não recebia mensagem, eu não mandava mensagem, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia se o caminhão da mudança estava chegando ou não estava chegando, a portaria queria me ligar para me avisar, o interfone não funcionava. Então, assim, muita coisa acontece nesse processo. Mas o que eu quero abrir os olhos agora, de algo que a Ana falou, que você que está nos escutando, são experiências que nós vivemos e que a gente está partilhando com vocês, é que você ficar sentada, lambendo as suas feridas, se fazendo de vítima de uma situação, né? Mesmo que você more há anos na sua cidade, você conhece muita gente, mas se você não dá um primeiro passo para que essas pessoas façam parte da sua vida, veja, rede de apoio são pessoas que fazem parte da sua vida. Você tem que estar disposta a convidar para o seu círculo, vocês têm que estar disposta a convidar para entrar na sua casa, você tem que estar disposta a partilhar a vida com essa pessoa.
Não é tão simples. Não é tão simples. Você precisa partilhar a vida com o outro. Você precisa se interessar pela vida do outro. E aí, o que que eu fui fazendo? Para criar a minha rede de apoio, eu criei o grupo do resgate, que eu chamo. É um grupo de mulheres que eu fui descobrindo que não tem família aqui em Jundiaí e, de vez em quando, cada 15 dias, uma vez por mês, eu mando mensagem para a galera do resgate e resgato elas de casa. Falo, gente, vamos sair, vamos tomar um café junto, vamos sair para comer um sanduíche, vamos fazer alguma coisa. Só nós mães. Porque são momentos que a gente precisa desabafar. Olha, eu tô tendo um problema com meu filho assim, assim, assado. Que às vezes, dentro da sua casa, teu filho tá lá, o marido tá lá. Essas pessoas não conseguem partilhar com você o que de verdade tá acontecendo com ela. E às vezes ela tá precisando dessa ajuda. E o que a Ana falou, assim, de ensinar o que a gente sabe, eu tenho uma pessoa que assim, eu praticamente não convivo mais com ela já há muitos anos, mas ela fez a diferença na minha vida. A Lúcia. A Lúcia é nutricionista, clínica funcional, maravilhosa. Até quero marcar ela aqui. A Lúcia é, assim, de um coração, de uma boa vontade. Lúcia Helena, é o nome dela. Daqui a pouco eu aqui, achei. Tomara que eu consiga marcar ela. Ela é uma pessoa que me ensinou demais, sabe? Demais, demais. Ela me deu todo o conhecimento de como montar um consultório, de como atender como nutricionista. Ela não guardou aquilo para ela, entende? Uma Não é pessoa de porque uma... são concorrentes, né, Silvia? Nós fazemos a Exatamente. mesma coisa. Eu e você, nós atendemos o mesmo público, nós temos a mesma profissão, mas nós não somos concorrentes. Nós somos parceiras. Nós estamos Não, aqui para nos apoiar. E você veja, nós moramos exatamente. longe. Então, rede de apoio não necessariamente tem que ser aquela pessoa que mora do seu lado, É. né? Tanto que a primeira vez que eu deixei as crianças sem mim, eu liguei para a Ana, não sei nem o que eu faço. Gente, foi muito engraçado. Ela assim, Ana, que foi, Silvia? Tá tudo bem? Ai, tá, mas sabe o que que é? Eu deixei as minhas crianças, eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Vai, amiga, vai curtir seu marido, vai namorar, vai jantar fora com ele. E Não você vai sabe? mudar. Você decidiu deixar as crianças, então agora aproveita. Não, e tudo bem, né? Eles Porque estavam bem cuidados. nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce, infelizmente. Nasce uma Nasce. mãe, nasce uma culpa. Porque a gente E foi sempre tá muito se cobrando. engraçado. E você sabe que isso foi final do ano, gente. Eu não estou falando que eu sou uma pessoa evoluída, não. Isso é a primeira vez que eu deixei meus filhos Foi sem eu estar. agora, bem recente, Foi por sinal. agora, né? Dezembro de 2021 para a virada do ano. Inclusive, passei a virada do ano sem as crianças. E a segunda vez que eu viajei sem as crianças foi agora em julho, para o lançamento do livro. Que eu vim, né, em Curitiba fazer o lançamento do livro. E aí, você sabe que foi assim, um momento tão bacana lançar o livro. E assim, veja como isso foi uma chave importante na minha vida. Eu vim para Curitiba, eu organizei um evento para lançar o meu livro, porque era um lugar onde eu vivi pessoas que partilhavam comigo sobre a mesa, né? Eram pessoas que viviam comigo, que partilhavam comigo, pessoas que eu quase não tinha contato além da internet, mas pessoas que estiveram comigo, que partilharam a vida dela comigo de qualquer forma. Então, eu organizei um evento em Curitiba, no qual eu não levei meu marido não pôde ir, os meus filhos não puderam ir nesse evento. Eu fui sozinha. E eu me senti tão feliz, tão realizada. E quando terminou o evento, eu fui ligando pro meu marido, porque era no bairro Alto, eu estava voltando pro Xaxim, né? Deu quase 20 minutos de trajeto, e eu com meu marido no telefone. Eu falei, olha, eu quero agradecer muito por você ter ficado. Ele estava aqui reformando a casa para que eu tenha um consultório. Olha meu fundo maravilhoso, estou lançando esse fundo, eu fiz essa semana. Esse será meu novo consultório.
esse será o meu espaço de atendimento. Enfim, ele ficou fazendo isso. E eu falei, olha, eu tô tão feliz porque eu não permiti que a falta de vocês tirasse a minha alegria. E foi tão engraçado que quando eu voltei para Palmital, onde meus filhos estavam, eu falei, gente, foi a primeira vez que eu viajei Eles sozinha continuam em sendo 13. nossos filhos. Mas foi a primeira vez que eu viajei sozinha em 13 anos. Né? Basicamente, em 13 anos, eu nunca tinha viajado sozinha, sem as crianças. E eu não me dei conta disso no momento que eu estava longe deles, assim, E sabe? outra coisa que acontece, né, Silvia, sem as crianças e sem o esposo, né? Porque normalmente, depois que a gente casa, é muito difícil a gente sair fazer uma viagem sozinha, né? Porque Sim. normalmente você vai de férias, você vai junto. Tem gente que não, mas assim, a maioria não vai mais sozinho, né? A gente acaba não tendo mais isso sozinho. Eu também, depois, quando aconteceu a primeira vez isso comigo, que foi para fazer um curso, que eu fiquei uma semana em São Paulo, foi a primeira vez que eu viajei sem meu marido, em muitos anos de casada. E com um filho já também grande, tipo assim, uns 15 anos. E aí eu fui, fiquei aquela uma semana sozinha, eu senti muita falta. Muita falta. Foi muito estranho. Eu me sinto perdida, na verdade. Ainda bem que o curso era bem assim, de manhã à noite, a gente Intenso. chegava assim, intenso. Aí eu, né, ia dormir, porque, gente, é um buraco. Nós nos acostumamos a ficar com as pessoas. Mas como eu estava lá, eu falei, bom, eu fiz essa escolha, então eu vou me permitir agora. Então eu Exato. jantei, eu dormi a hora que eu quis, eu fiz a hora que eu quis, do jeito que era, né, no cronograma do curso. Mas quando eu voltei, foi tão gostoso. E aí também, né? Quem que você agradece? Eu agradeço meu esposo que ficou lá, que permitiu para que eu estivesse aqui vivendo esse momento. E foi tão maravilhoso, eu me curti, eu fiquei comigo. Falei, não, eu não estou sozinha, eu estou com a melhor companhia do mundo. Eu. Sim. Mas eu voltei uma mãe tão melhor e uma É. esposa tão melhor que aí eu fiz outra depois com o tempo. Maravilhoso. Só nos cursos, gente, só nos cursos. É, mas você veja, eu acho que isso vale a pena a gente ressaltar também, Ana. O nosso marido também é rede de apoio, né? Ele também é nossa rede de apoio. É o maior, né? Eu considero o meu marido o meu maior parceiro Ah, para não, eles tudo. são nossos aliados, né? Exatamente. Só que muitas vezes, né, Ana, especialmente uma mãezinha que está vendo a gente agora, que é mãe de primeira viagem, ela acha que o marido muitas vezes não é o parceiro dela. Ela coloca aquele E filho como prioridade máxima, o marido para de existir e ela acha que o marido não dá conta de ajudar, que ele não vai fazer tão bem quanto ela. E meninas, eu só quero te falar, permita. O seu marido ele não vai fazer do seu jeito, ele não vai trocar a fralda do seu jeito, ele não não, vai vestir a roupinha possivelmente do ele seu vai jeito. virar de ponta cabeça, ele vai dar algum jeito, porque é assim. Os pais ensinam esse lado e é necessário. Quantos pacientes, Ana? Quantas? Veja bem, nós atendemos mulheres. Quantas mulheres que não tiveram a presença do pai, não têm coragem para a vida? A figura do pai é extremamente importante para a gente ter coragem de se lançar na vida. Então, mãezinhas que estão neste momento com a criança no qual não sabe o que faz e pensa, eu não tenho ajuda, mas você tem um marido, deixe ele fazer. Ele não vai fazer do seu jeito, ele vai fazer tudo torto, ele vai colocar o body de trás para frente, mas ele está fazendo do Eles jeito dele. conseguem fechar a fralda atrás, eu não sei como, Consegue. porque é Não sei extremamente como. difícil, né? É muito mais complicado do É que. muito mais complicado. Mas, Mas eles enfim, eles conseguem. estão participando e eles estão. O jeito deles também é certo. Porque a E gente começa a assim, achar que só o nosso jeito é é certo. certo. E uma coisa, Silvia, deixa eu te contar aqui, confessar, né? Uma coisa que acontecia na minha casa, por exemplo. Meu esposo, gente, ele nunca trocou uma fralda dos meus filhos. Nunca. Ele falava assim, e ele não deixou de ser um bom pai por isso. Que ele falava assim para mim, Ana, por favor, não peça para eu trocar uma fralda. Peça para eu fazer qualquer coisa.
O que que você quer que eu vou fazer? O que que você quer que eu vou comprar? Você quer que eu lave a louça? Mas não pede para eu trocar uma fralda, pelo amor de Deus, porque eu não tenho emocional para isso. E assim, gente, ele não deixou de ser um bom pai por isso. Ele proporcionou para que eu ficasse, então, trocando a fralda, já que ele não conseguia, né? E tá tudo bem. Depois que cresceu, ele é super parceiro. Ele colocava no carro, ele saía passear para fazer dormir, porque às vezes não consegue, né? Eu tinha um dos meus filhos que era só colocar no carro que ele dormia. Às vezes a gente estava lá, não conseguia fazer ele dormir, não dormia, não dormia. Nós também, pais de primeira viagem, né? Não sabe muito o que fazer. Ele colocava no carro e ia andar de carro para dormir. Então, assim, ele cuidou do jeito dele. Ele fez o que ele conseguia e o que era possível, no tempo que ele não estivesse trabalhando. E tá tudo bem. E às vezes eu vejo, porque ele não quer cuidar, porque ele não quer. Gente, calma. Entram em acordos. Então faz assim, eu cuido um pouquinho, você, sei lá, anda de carro. Eu troco e você dá uma madeira. Quando tem mamadeira. Quando tá no peito é um pouco mais complicadinho, ainda é mais a mãe mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Mas aí então peça para ele fazer seu pratinho de comida e trazer. Peça para ele fazer lá um chazinho e trazer para você. É esse apoio. Então nem sempre o apoio é trocar fralda, gente. Nem sempre o apoio é limpar a bunda. Tem várias formas de apoiar. E reconhecer as fraquezas. Sim. Não é? Reconhecer as minhas fraquezas. Reconhecer as minhas fraquezas e reconhecer as fraquezas do outro. O Jacir está perguntando se é verdade que a filha puxa mais para o lado do pai e o filho para o lado da mãe. Tem fases, Jacir. A criança, até ali pelos seus 5 anos, ela é quase que totalmente da mãe. Ela sente quase como extensão da mãe, né? Depois que ela chega ali dos 5 anos, aí ela se volta pro pai. Aí ela quer sair com o pai, ela quer fazer com o pai, ela quer... Não que o pai não participasse antes, mas é uma questão de maturidade da criança. E aí vai depender da personalidade de cada um, né? E às vezes eles têm a mesma que cuida, né, Silvia? Por exemplo, também. Eu, como meu esposo ficava viajando, às vezes, e ficava, né, um pouco mais fora durante o dia, e eu cuidava o dia todo, é óbvio que tudo que ia pedir, eles se posicionavam a mim, né? Então, assim, era legal a hora de brincar com o papai, mas assim, que nem eu brinco, chamam o pai para pedir cadê a mãe, né? Cadê a mãe? Então, vai, cadê a mãe? Então, depende. Eu tenho 2 meninos e uma menina. A minha menina tem 5 anos agora. Ela veio por adoção, então a gente já teve que criar um vínculo diferente, né? Do bebezinho que nasceu mesmo da barriga. Mas agora ela tá indo bastante pro lado do pai. Até então ela era só minha. Ainda tem algumas coisas que ela é mais minha, mas ela já começou agora assim. Eu vou fazer com meu pai. Meu pai tá demorando, né? Eu vou ligar pro meu pai. Cadê meu pai? E os meninos, Jocir, eles têm essa fase, como a Silvia falou, mas tudo são fases. Eles têm a fase daí que, assim, comer é legal com a mãe, mas jogar bola é legal com o pai. Cortar o cabelo é programa dos meninos, porque eles vão todos juntos. Então, assim, vão jogar bola, vão todos juntos. Vão fazer o programa de menino, vai com os meninos. Aí, para o shopping, essas coisas é das meninas, né? Vai para o salão fazer unha das meninas. Então, depende da atividade. Eu, assim, também não acredito que existam filhos preferidos, mas existem afinidades, né? Então, assim, eu e a Lavínia, nós gostamos de coisas de meninas. Então, tem momentos que a gente vai querer fazer coisas juntas, né? E os meninos, mas ao mesmo tempo, meu filho, os dois gostam, mas o mais velho gosta de cozinhar. Então, tem horas que ele vem comigo porque nós vamos cozinhar, porque eu gosto e ele gosta. Então, depende dos programas, né? Depende dos programas. Sim, sim. E é muito legal essa parceria, né? Quando a gente tem essa parceria entre a gente, quando a gente considera de verdade o nosso marido como rede de apoio, como a gente se permite, como a Ana falou, ter pessoas à nossa volta que estejam ali para contribuir, né? É muito importante a gente lembrar que os nossos filhos, especialmente, eles não são nossos. Nós estamos construindo essas crianças para o mundo. Deus nos deu eles como um presente, mas não para nós. Eles são
de Deus e eles vão viver no mundo. Então, tudo que a gente faz por eles tem que ser na intenção deles serem homens e mulheres de bem, para que eles tenham a possibilidade de chegar no céu, porque para nós que somos cristãos é isso que mais importa. Não é o que é que o mundo está dizendo para fazer. A gente quer, a gente sabe que não é daqui. A gente quer chegar no céu. Mas quantas pessoas a gente precisa conhecer? Quantos corações a gente precisa tocar? Então, para criar filhos, a gente precisa também ter meninos. Precisam ter outros homens para se espelhar. Então, queridas e queridos que estão aqui, quando você tem filhos, você tem que ter pessoas, grupo de homens que são exemplo. Não aquele grupo bagaceira que só serve para coçar o saco e tomar cerveja. Não. Tem que ser aquele homem que o seu filho, quando não conseguir falar com você, ele tenha um padrinho, ele tenha um tio, ele tenha um avô, ele tenha uma pessoa da convivência da casa que ele pode chegar e falar: olha, minha mãe, olha, tá um saco, assim, assim, assado, né? Ele tem que ter isso. E as meninas também têm. E quando a gente fala dentro da psicologia que nós somos o resultado das 5 pessoas com as quais a gente mais convive, isso é verdade. O que você quer para você? Você quer caminhar para o céu? Você quer ter mais dinheiro? Você quer... O que você quer para você? Procure pessoas que já estão vivendo isso. Principalmente essa fase na adolescência, né, Silvia? Porque quando eles chegam na adolescência, gente, não tem. Nós não vamos ser a referência daquele momento. Então, eles têm que ter alguém que vai ser a referência para eles. Então, assim, vou falar um exemplo aqui, tá, gente? Não sou contra tatuagem, não sou contra piercing, não sou contra brinco, por favor, não sou nada, mas um exemplo. Se você anda lá e o seu filho tem de referência uma pessoa que não gosta de estudar, que gosta de encher o corpo de tatuagem e de usar brinco, é aquela pessoa que ele vai referenciar nessa fase. Se você colocar ele perto de pessoas que estão próximas de Deus, que bebem, mas que sabem os limites, que trabalham e que fazem, é aquela pessoa que ele vai referenciar. Porque a tua referência de pai e mãe, em alguns momentos na vida deles, não serve. Você não é a referência. Porque você é careta, você é chato, porque você dita ordens. E essa é a nossa função de pai e mãe, ditar ordens. Exato. Porque nós estamos criando os filhos. Então, nós não estamos aqui para ficar só criticando. Nós precisamos mostrar os dois lados. O que é certo e errado. Mas o que é certo e errado para você? Porque também não existe certo e errado. Por isso que é tão difícil criar filho, né, Silvia? Porque não tem manual, gente. Não existe certo e errado. O teu certo é certo e o teu errado é errado. Porque nós somos formados das nossas crenças. Alguém ensinou para nós o que nós temos como certo e errado. Então, quem ensinou? Nossos pais. Por que de repente a gente aprende que tem que dar mamar para a criança? Porque nossos pais nos ensinaram. Os nossos avós, os nossos antepassados. Então, aí que vem, né? Eu na PNL nós damos muito assim, que mapa não é território. Se você aprendeu que tem que tomar banho, antigamente mesmo dava banho nos bebês de meio-dia, não era? Porque não podia no frio, à noite, né? Hoje tá aí, a maioria até tem acho que estudos sobre isso, que dar banho num bebezinho à noite antes de ele dormir vai fazer com que ele tenha um sono mais tranquilo. Mas a minha mãe até hoje, os meus filhos grandes, ela fala assim, mas também você vai dar banho nessa criança às 11 horas da noite? E tá tudo bem, gente, foi o que ela aprendeu. Ela desconstruiu um pouco a crença dela e eu desconstruí a minha na minha casa. Mas eu respeito, eu falo, é verdade, mãe, mas eu não vou tirar ela de casa, né? E a gente tem coisas que a gente não precisa falar. Eu não vou brigar com ela por isso. Eu só acato e falo, é verdade. Não, mãe, mas eu vou cuidar, não vou tirar ela para fora, não vou deixar ela aí no vento, né? Para que eu vou brigar com a minha mãe por isso, gente? Sabe, também aí vem, porque aí tem essa outra situação, né? Você vê a rede de apoio palpita, gente. Porque eles se sentem no direito, eles estão lá com você. E aí? Dá chá de camomila ou não dá chá de camomila? Enquanto amamenta, não pode tomar chá, dá chá. Não, porque tem que dar chá, porque essa criança tem que acalmar. Tipo assim, às vezes é nosso primeiro filho e a gente fica assim, meu Deus, o que eu faço?
Dou chave. Não, essa é uma história que eu tenho que contar. A minha sogra veio quando eu pedi desesperada, quando eu tive meu primeiro filho. E aí, é, eu fui tomar banho à noite, super cansada, já me arrastando, né? E lavei o meu cabelo. Quando eu saí do banheiro, a minha sogra quase teve um Quase surtou. infarto, porque eu lavei o cabelo. Ela falou: Meu Deus, menina, você vai ficar louca, você vai recair. Minha Nossa Senhora, o que que nós vamos fazer? Agora você vai ter que ter outro filho, porque se eu começar a te dar dor de cabeça porque você lavou o cabelo quando estava na dieta, só cura quando tiver outro filho. Eu pensei, meu Deus, quantos filhos eu vou precisar ter? Porque eu acho que todos os filhos que eu tiver, eu vou lavar o cabelo na dieta. Porque era uma crença dela. Só que para mim não tinha sentido, né? E eu não fiz para, sabe, desacatar ela ou para desmerecer a crença dela. Eu fiz porque para mim não tinha sentido. E nem me lembrei que a coitada ia ficar preocupada com isso, né? Senão poderia ter Mas ela ficado ficou, escondido lá no ela passou o banheiro, resto da secado, né? semana. Ela falou: Menina, agora eu vou ter que ficar prestando atenção, senão você vai recair. Mas é isso. Né? Foi o que As ela pessoas vão aprendeu. querer o que ela aprendeu e tudo bem, né? Eu falei: a senhora pode ficar tranquila, não vai acontecer nada. Não, olha, a senhora pode ficar tranquila, eu tô bem, eu não tô sentindo nada, né? Vai dar tudo Não tô com dor de certo. Hoje em cabeça. dia já vi outras amigas que lavam o cabelo, enfim. As pessoas vão querer realmente dar palpite, mas lembre-se que você é a mãe. Você sendo a mãe, as decisões são suas. Você agradece a generosidade da participação da pessoa, mas você pode impor limites, né? Você pode dizer: Com olha, tudo educação e com bem, amor, né? respeito. Sempre eu falo isso para as minhas pacientes. Ela às vezes não consegue dizer não, né? Olha como as criações são importantes, né? Quando a gente tem alguma dificuldade grande com o pai, às vezes a gente não consegue dizer não, né? A gente quer ser a filhinha querida sempre, aquela que não, que nunca fala não para não desagradar ninguém, porque você tem medo de perder aquele relacionamento. E aí a gente tem que aprender a se posicionar na vida, né, Ana? Quantas pacientes a gente pega assim? Quantas Porque não pacientes que estão consegue. tão Aí perdidas, brigam com a não sogra, conseguem. brigam com a mãe, brigam com a tia, né? Brigam com todo mundo. E assim, ó, uma coisa muito importante, né, Silvia, que eu aprendi aí no decorrer dessa vida de mãe e de casamento, né? Que não é fácil, gente. Nossa vida não é flores. A gente acorda com vontade de matar o marido e com certeza ele acorda com vontade de matar a gente também em alguns momentos, a gente não tem dúvida disso. Mas assim, ó, são duas pessoas diferentes que vão morar na mesma casa e têm filhos e cada um quer criar do seu jeito. Então, olha o importante de, tá, mas e aí agora como que eu faço? Acordos, conversas. Aqui em casa é muito assim, a tua mãe falou que sim ou que não? Não, então é não. Mesmo que não concorde. Depois nós dois vamos lá no cantinho lá discutir se a gente fez certo ou fez errado. E tem momentos que eu tenho que abrir mão de ser o meu jeito e tem momentos que ele tem que abrir mão de ser o jeito dele. Mas o importante é que nós dois estamos unidos. Que os nossos filhos veem que o nosso relacionamento é amoroso, que nós não brigamos pela criação deles, que nós se brigamos eles não têm. Então assim, é o nosso fortalecimento enquanto casal para poder ensinar os nossos filhos a fazer, porque filho não faz o que a gente fala, filho se espelha em quem a gente é. Então, assim, nós temos que estar. Se o nosso filho está vendo que o nosso marido trata a gente com amor e respeito, é assim que ele vai tratar a esposa dele. Não vai ser menos do que isso. Ele não vai aceitar menos do que isso. Né? E se o nosso marido trata a gente bem, é assim que a nossa filha vai escolher um esposo. Ela não vai aceitar nada menos do que isso. Porque ela vai falar: não, meu pai respeitava minha mãe. O meu pai amava minha mãe. O meu pai colocava minha mãe em primeiro lugar. Porque os filhos vão casar e vão embora. Os meus filhos são as coisas mais ricas da minha casa. Mas eles vão embora. Em algum momento eles vão casar e vão viver a vida deles. E construir a família deles. Né? Ontem, contar mais uma experiência aqui para vocês. Ontem, eu fui de voluntária
num evento que teve para idosos. Eram 10 lares de idosos. Então a gente foi numa chácara, né? Uma pessoa que cede uma chácara para fazer esse evento. E os velhinhos vão lá para tomar café, e aí tem uma bandinha que tocou música bem do tempo deles, para eles se divertirem, ver. Gente, quanto pai que não vê os filhos. Aí teve um que veio e contou assim pra gente: olha, faz 2 meses que eu tô aqui, eu não tô gostando. Mas o meu filho me levou e me deixou lá e não voltou mais, nem para me visitar. E aí eu parei ontem e fiquei olhando aquelas pessoas e fiquei pensando: por que será que eles estão também nessa situação? Porque nós estamos falando de filhos que não cuidam dos pais. Mas e como será que eles foram como pais? Será que realmente eles foram bons? Ou será que realmente os filhos são ruins? Que ponto que é isso, sabe? Foi uma reflexão tão grande aqui ontem, Silvia, na minha vida. Eu voltei para casa tão impactada, porque aí eu fiquei pensando: como que eu tô sendo? Será que meu filho vai levar eu e vai me jogar lá numa casa, no bom sentido, né? E não vai mais voltar nem para me visitar? Ou será que eu vou ser aqui, pelo menos eu vou estar lá, mas eles vão me visitar? Será que eu vou fazer falta na vida das pessoas que eu tô hoje? Como que eu tô me comportando? Porque eu acho que isso diz muito de como a gente vai chegar lá. Porque chegar, todos nós vamos. Tinha de 70, de 80, de 90. Todos nós vamos chegar na velhice. Mas o que eu estou buscando hoje para chegar na minha velhice? Para ninguém nem me visitar. Aí para pensar, né? É de Ah, é. refletir. É um choque. Na verdade, é um É um choque. A choque gente... de realidade, gente. Foi um choque de realidade para mim ontem, aquela situação ali. Eu já tinha ido em muitos eventos de crianças em lar, abrigos, assim. Mas eu falei ontem que criança é muito fácil. É muita dor que elas têm, mas tem esperança. Sabe? Vai vir. Agora, os idosos, não. Eles não têm mais do que buscar. Dali para frente, eles só estão esperando a morte. É isso que eles falam. E aí, como que foi? Ai, como que foi a vida? Bateu assim, sabe, Uhum, nossa, o que é que a gente verdade. faz? Né? O que que a gente faz, né? O que que a gente está semeando? Porque não basta a gente, como diz, a semeadura, você pode escolher o que que você vai semear, mas a colheita é obrigatória. Quantos pacientes hoje eu vejo assim, eu falo isso sempre, essa é uma coisa que eu falo sempre para as minhas pacientes, eu falo, gente, você está plantando feijão querendo colher abóbora. Simplesmente não vai acontecer. Se talvez hoje for o momento de você se posicionar e mudar a rota da sua vida, é possível, porque qualquer um pode mudar a rota da sua história. O que a gente não pode fazer é voltar atrás e fazer de novo. Eu peguei uma. Eu estava num lugar com amigos e eu escutei uma. Uma delas estava partilhando a vida dela e ela teve uma história muito difícil mesmo. Ela passou por abusos pelo pai e depois a filha dela foi abusada pelo pai, pelo avô, né? Que era o pai dessa moça. E quando ela foi contando a história para mim e tal, eu, mesmo como terapeuta, eu me senti profundamente atingida por aquela história. Eu ainda pensei comigo, quando terminou aquele momento que a gente estava lá e que ela partilhou a história dela, eu pensei comigo, que bom que nesse momento eu não era terapeuta, porque eu consegui sentir tudo que ela sentiu. E naquela noite, eu fui fazer uma oração por ela, uma oração de intercessão mesmo, e eu senti aquela dor que ela estava sentindo, assim, uma dor muito intensa, uma dor muito importante que ela estava sentindo. E eu pensei assim, e eu na minha oração, conversando com Deus, e Deus falou assim no meu coração, ele falou, Silvia, nem eu sou capaz de ir lá e mudar o passado dela. Nem eu
como todo-poderoso, vou voltar lá e apagar isso da história dela. Não há como fazer isso. Simplesmente não há como fazer isso. E aí as pessoas perguntam pra gente, mas Silvia, como é que essa pessoa continua vivendo? Como é que uma pessoa numa situação dessa vai ser feliz? Como é que uma pessoa numa situação que uma mãe estava dirigindo o carro. Você escutou a pastora Angela falando ontem? De uma amiga dela que estavam indo numa viagem, tinham 3 crianças pequenas no carro, numa época que não se usava assim, segurança, e o marido ficou com sono. E ele falou: dirige para mim, para a esposa. E o filhinho bateu no ombro dela e falou: mãe, não dirige. Ela falou: não, seu pai está cansado, eu vou dirigir. E ela dirigiu, e em poucos minutos ela perdeu a direção do carro e aquele menino foi lançado para fora e morreu. Ela passou quantos anos de luto, mas nem Deus podia voltar e mudar a história dela. Então, isso que você falou agora é muito isso. O que que eu estou plantando? Por que que eu ainda estou agarrado a essa dor? Por que eu não me permito viver? Porque no fim, Deus não quer isso para você. Ele não quer que você fique agarrado a esse sofrimento. Se na sua história você precisou passar por um grande sofrimento, nós estamos aqui como terapeutas católicas, podendo dizer para vocês que Deus não quer o seu sofrimento. Deus quer que você viva. Mas se você passou por um sofrimento, você precisa aprender algo com ele. E aí, nessa situação que uma mãe perdeu esse filho, achando que era culpa dela, nessa situação de uma mãe que foi abusada pelo pai e teve a filha abusada por esse avô, como é que a gente vai dizer que existe vida depois disso? É só porque a gente crê que Deus continua amando, que Deus continua perdoando, que Deus vai te sustentar. E mais do que isso, Ele não te fez para carregar correntes. É você que se acorrenta, né? É você que se acorrenta. E se essa live servir para te abrir os olhos quanto a isso, você pode mandar um direct para mim, você pode mandar um direct para Ana, com quem você tiver o maior par empático, que a gente está aqui para alcançar a sua mão. Se você não sabe como começar uma rede de apoio, manda um direct pra gente. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar quais são as suas dificuldades, as suas dores e vamos seguir adiante, porque apesar de tudo que a gente já viveu, a Ana tem a história dela, eu tenho a minha. Quantas vezes a gente tem que superar coisas terríveis, mas a gente está aqui para dizer que existe vida depois disso também. Mas quantas vezes a gente não se perdoa? Né? Às vezes a questão maior não é se Deus perdoa. Deus perdoa. Mas e você se perdoa por ter passado por isso, por ter vivido isso? Ou você não consegue perdoar uma pessoa que te agrediu e todos os dias você está tomando veneno, querendo que o outro morra? Mas quem está morrendo é você, não Perdendo é? remédio para você mesmo, né? Não é para Para o outro. você mesma. E às vezes a gente fala, ai, você precisa perdoar, você precisa deixar passar, mas às vezes quando você pensa, ai, eu vou perdoar porque eu sou superior a outra pessoa que me agrediu. Não é sobre isso. Se você for perdoar, é porque você sabe que o amor de Deus por você é imerecido. A gente não merece a graça de Deus na nossa vida. A gente não faz nada para merecer. A gente é muito pó e pouco espírito, como diz a doutora Filó. É muito pó e pouco espírito. E mesmo assim a gente continua caminhando. Não é porque eu sou superior a outra. Não, é porque eu amo a Deus. E porque Ele me manda perdoar 70 vezes 7 que eu preciso perdoar. E é bastante vezes 70 vezes 7, gente, não é pouco não. E se você errou até agora, ele vai falar, ah, eu não vou fazer mais nada porque eu tenho medo de errar. Não, gente, façam. É o legítimo TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira e haja.
A gente só tem resultado com ação. E se você errou, Exatamente. tá tudo bem, recalcula a rota e só vai. Porque Deus tem algumas vezes ali para te perdoar. Ele vai te perdoar. Agora, se dê o prazer de se perdoar você e de perdoar o outro, porque quando você deseja, o que você deseja para o outro, volta tudo para você. Quem prova do veneno que não perdoa é só você. Então isso faz mal para você. Então às vezes você tá doente, doente de dor de cabeça, doente de dor de estômago, doente, dá uma olhada para dentro de você. Veja o que está te causando isso. Será que de repente você não tem que se perdoar de alguma coisa? Porque Deus vai te perdoar. E Deus te dá o poder de se perdoar também. Então, recalcula a rota e vai. Né, Silvia? E se Começa de precisar da novo, né? gente, a gente tá aqui para isso. Com, sem dúvida. E eu acho que a nossa próxima live tem que ser sobre casamento, né, Ana? Sim. Tem que ser sobre o relacionamento com o marido, porque quantas e quantas mulheres dentro de atendimento a gente vê que simplesmente depois que tiveram filho abandonaram o marido. Mas a Bíblia, lá no livro de Tito, fala assim: que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a amar o marido e os filhos. Veja que a ordem é primeiro o marido, depois os filhos, porque quem fica é o marido. Os filhos vão embora. Quem tá ali para ser teu parceiro é o marido. Os filhos são, claro, nossa prioridade, mas o marido também tem que A ser. prioridade dos dois, né? Porque aí o filho vira prioridade dos dois. Mas Dos é que quando dois. você cuida do marido, ele cuida com você dos filhos. Quantos E anos você aí, tem de casada, Silvia? eu já tenho 15 anos de casado, completo 16. Mas com o meu marido, assim, de vivência, né, desde namoro, noivado, já são 20, mais de 20 anos. Eu tenho 20 anos de casada e mais namoro, 22 anos aí também de convivência. Então 20, 22 anos. a gente 22 pode, anos. a gente pode Porque eu não comecei é falar nesse Comecei a que é namorar certo e que com é errado, 16. é o que deu certo pra gente, né? E de repente pode dar certo pra você. Gente, olha, a minha história, eu não sei a história do namoro da Ana, do relacionamento da Ana, eu não conheço. Mas a minha história com o meu marido, nós namoramos, noivamos e casamos à distância. Todo o nosso relacionamento antes do casamento foi à distância e durou 7 anos. Eu me casei e fiquei morando longe do meu marido por 7 meses. A gente se via pouco tempo. Quando eu decidi vir morar com meu marido, eu falei, ai meu Deus, que medo. E agora, como é que vai ser essa convivência? Mas isso é papo para outra live, que a gente vai conversar como dar Aí a prioridade para o gente conta, marido. né? A história. A gente conta detalhes. Ana, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de estar aqui, de partilhar a sua história. A Ana, gente, é fantástica, uma mulher multifacetas, empreendedora, mãe do coração, mãe da barriga, né? Tem tantas histórias para contar de vida e uma generosidade sem tamanho. Então, assim, eu recomendo de olhos fechados. Quem precisar de atendimento terapêutico, a Ana está aí. E nós queremos começar uma revolução dentro do mundo da terapia e mostrar para todo mundo que nós somos católicas. Que nós atendemos deste panorama católico. Eu não sei atender ninguém sem colocar a mão de Deus no meio, porque na verdade o trabalho que eu faço é permitir que o Espírito Santo venha e fala, filha, fala isso para essa pessoa, ela está precisando ouvir isso. E aí as coisas funcionam, porque se E Deus dependesse é do um meu só, né, braço, Silvia? Se você e é Deus é um católico ou só, evangélico, ou o que você seja, se não é nada também, tá tudo bem. A gente tá aqui tá para tudo atender bem. igual. Mas, gente, Deus é um só. Nós somos católicos, mas nós temos muita convivência com evangélicos. Eu, pelo menos, tenho, né? Eu Temos a lembro. nossa história de vida, nossos desafios, nossas pedras, nossas alegrias, nossas vitórias, né, Silvia? E a gente está aqui para que a Sim. gente possa ajudar você a também a passar por esses momentos. Porque tem momentos, sim, que a gente precisa de ajuda.
A E Silvia não é tão tem nenhum fantástica quanto, né? Nós somos aí amigas, né, Silvia? Amigas, companheiras de trabalho se você precisar de terapia, atendimento, estamos as duas aqui, gente. É só chamar. só chamar. Podem Fica com contar com a Deus, gente. gente. É Boa isso. Nosso tempo sexta-feira, bom estourou, né? final de Passa tão semana. rápido. Passa muito rápido. E assim que a gente conseguir de novo horário na nossa agenda, nós vamos divulgar nas redes sociais o dia que nós vamos falar de A próxima é relacionamento com a casamento. vida. Já está anotado aqui. Fica com Deus, gente. Um Um abraço. beijo, gente. Obrigada. Bom dia para todos. Tchau. Tchau.